Boa tarde, queridos alunos de administração rural, alunos do segundo ano, curso técnico em agronegócio. Como estão? Como foram de férias? Espero que tenham tido ótimas férias, né, gente? Então, nas aulas anteriores, a gente falou muito sobre a parte de cooperativas, da importância da cooperativa, né, na produção. A aula de hoje, a gente vai entrar já na alguns conceitos, né, de administração. Então, a aula de hoje a gente vai trabalhar, gente, sobre capital de giro, né? Sobre esse conceito desse capital de giro e também o CGL. Então, são cálculos matemáticos que vocês também vão precisar fazer na área rural, né? É uma parte já de contabilidade que é muito importante também na empresa rural. Então, nessa aula de hoje, deixa eu pegar aqui só a caneta laser, né? A gente vai ver o plano de curso de agronegócio, né? Então, a gente vai utilizar essas ferramentas, né, gente? Da análise financeira, né? Da análise de contabilidade nessa gestão rural. Então, esses cálculos contábeis são muito importantes também, né? Porque a empresa que vocês estão trabalhando é uma empresa rural, né? Então, nessas habilidades que vocês precisam desenvolver é de contabilidade e finanças, né? Então, dentre esses, capital de giro e liquidez. Então, entender esse conceito de capital de giro, né? E essa diferença do capital de giro, o que é esse capital de giro para o investimento fixo, né? Que você faz na sua produtividade, na sua empresa rural, certo? Então, o capital de giro tem uma fórmula, né? Que você vai estar utilizando nos seus cálculos, na sua produção, e que vai compor dois principais, né, componentes, que é o ativo e o passivo circulante. Então, a gente vai entender, gente, o que é cada um deles, né? E um bom capital de giro, gente, é importante para a saúde financeira da sua propriedade, né? Fazer também esse cálculo do CGL. Vamos ver esse primeiro exemplo aí para a gente poder conversar, né? Então, rico de terra, pobre de bolso, né? O produtor Carlos tem uma fazenda que vale 10 milhões. Então, gente, esse produtor tem terras, tem tratores novos, tem galpão. Porém, hoje chegou a conta de energia e o boleto do adubo. E ele não tem nem R$ 100 na conta para pagar. Teve que pedir empréstimo no banco com juros altos. Como alguém rico com tanto patrimônio, gente, de 10 milhões, pode passar aperto para pagar uma conta pequena de apenas R$ 100. O que faltou no planejamento do senhor Carlos, gente? Pensem aí, 5 minutinhos. O que aconteceu com o senhor Carlos que tem 10 milhões, mas não tem R$ 100 na conta para pagar R$ 100 na conta para pagar uma conta? Então, pensaram o que pode ter acontecido, gente? Então, gente, uma coisa é ter patrimônio, outra coisa é ter liquidez. O senhor, né? O senhor Carlos, esse produtor rural, tem patrimônio, tem 100 milhões, gente, mas não tem liquidez. Então, ele tem muito dinheiro que está imobilizado, que está investido nesses imóveis. Quais são os imóveis investidos nesse dinheiro que ele tem, né? Desses 10 milhões. Ele está investido em terra, gente. Está investido em máquinas, em equipamentos, né? Que ele vai utilizar na sua produção. Mas ele não tem capital de giro, gente. O dinheiro que tem que ter na conta, para as contas que vão vir urgentes. Então, ele tem patrimônio, ele tem muito dinheiro investido em imóveis, né? Que são terras, máquinas, equipamentos, né? Mas não tem dinheiro na conta para pagar contas fáceis. Então, gente, não dá para você ter patrimônio e não ter um capital de giro, que aí, gente, você não vai conseguir pagar uma simples conta de luz, né? Você vai fazer o quê? Dar um pedaço do trator que está investido aqui, né, nas máquinas? Não vai ter como. Então, você precisa de um dinheiro líquido, de um dinheiro em conta separado, gente, né? Que faz parte desse capital de giro separado para essas contas
urgentes, essas contas que vocês têm no dia a dia. Então, isso tem que estar calculado e previsto, né? Esse capital de giro previsto para essas contas do dia a dia, certo? Então, o que faltou ao senhor Carlos, gente? Faltou planejar o dinheiro para rodar o negócio até a colheita. Então, ele precisava ter planejar uma parte desses 10 milhões, eu vou colocar no capital de giro para as contas urgentes, para as contas fixas que eu vou ter todo mês. Então, esse é o cuidado, né, que ele tinha que ter também quando ele foi fazer, cuidar desse patrimônio. Tem que ter uma parte desse dinheiro tem que estar investido em outras situações urgentes da própria propriedade rural. Então, o que é, gente, esse capital de giro, né? Então, o capital de giro é o recurso financeiro que a empresa precisa para manter essas operações diárias em funcionamento, né? Então, no dia a dia, o que você precisa na produção agrícola? Você vai comprar semente para produzir, você vai utilizar diesel para os equipamentos, né, para os tratores, você vai pagar os salários dos seus trabalhadores rurais, você vai dar manutenção na fazenda, manutenção de equipamento, você vai pagar impostos, gente. Esse dinheiro aqui está girando, você vai precisar o tempo todo estar tendo esses investimentos. Então, gente, vocês sabem que na agricultura, né, você a questão do retorno financeiro é crítica. Então, o ciclo do agronegócio é longo. Então, você planta hoje, você tem um gasto, e esse você só vai receber daqui a 4 ou 6 meses. E se for uma cultura perene, daqui a 2 anos, 3 anos. Então, mas eu só vou receber daqui a 4 ou 6 meses. Daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3. Então, gente, quando você vai trabalhar com uma cultura agrícola, né, ou também na pecuária, você tem que saber que o retorno financeiro não vai vir logo. Então, você tem que saber gerir esse dinheiro, né? Então, quem vai bancar a fazenda no intervalo, né, gente? Enquanto esse produto, esse alimento, né? Entre o tempo, gente, entre o plantio e a colheita, quem é que vai estar bancando a fazenda nesse intervalo? Tem que ser, gente, o capital de giro. Então, esse recurso você precisa ter dentro da sua fazenda já um dinheiro reservado para esses custos, né? Esses custos fixos, custos variáveis que você tem dentro da sua propriedade. Certo, gente? Então, vamos entender um pouco sobre ativo circulante e o passivo circulante. Então, como nós mesmos, a palavra mesmo fala, são coisas que estão circulando dentro da área contábil, né? A gente tem que calcular olhando o curto prazo, né, gente? Então, o que é esse ativo circulante? O ativo circulante é que eu tenho de dinheiro no caixa, ou que vai virar dinheiro rápido, né? Então, assim, caixa, banco, estoque de adubo, contas a receber, né? Dinheiro que eu vou receber de fornecedores. E o passivo circulante é o que eu tenho que pagar logo. Então, você vai pagar fornecedores, você vai pagar os salários dos seus trabalhadores rurais, você vai pagar os impostos. Os impostos não esperam. Os impostos não esperam, né? Eles estão lá, tem um prazo, você tem que pagar. E as parcelas, gente? Você parcelou o seu trator, sua máquina, você parcelou a semente que você adquiriu. Então, essas parcelas de curto prazo também. Então, o ativo circulante é o que você tem de dinheiro em caixa. Quando eu tenho tanto. E o passivo circulante é o que você tem que pagar logo. Então, o que você tem é o ativo circulante. Quanto eu tenho em caixa? E o que eu preciso pagar é o passivo circulante. Então, você faz um cálculo de acordo com esses dois, dessas duas variáveis, né? Tanto o ativo circulante quanto o passivo circulante. Então, gente, o CGL, vamos ver aqui essa conta de matemática aqui, né? O capital de giro, que é chamado capital de giro líquido, é o ativo circulante menos o passivo circulante. Então, o que é o ativo circulante, gente? É o quanto eu tenho em caixa. Então, esse valor, vocês precisam já saber quanto eu tenho, né? E também precisam saber
o passivo circulante. Quanto eu tenho que pagar, quanto que eu tenho que pagar de impostos, quanto de salário dos fornecedores ou dos trabalhadores, quanto eu tenho que pagar fornecedor dos meus insumos, né? Então, essa conta de padaria mais importantes, né? CGL é o ativo circulante, o que eu tenho, menos o passivo circulante, o quanto que eu gasto. Então, basicamente, né? Simplificando, é o que eu tenho para gastar agora, menos o que eu tenho para pagar agora. Então, quanto que você tem de dinheiro para gastar e quanto que você precisa pagar. Então, esse cálculo, né? Esse indicador vai mostrar se a fazenda tem fôlego, se ela está em lucro ou se ela vive enforcada, se ela está, né, em risco aí de ter prejuízos. Então, esse cálculo é um cálculo básico importantíssimo dentro da propriedade rural. Certo? Vamos fazer uma conta aí na prática. Vamos fazer aqui, ó. Vamos falar sobre o perigo do negativo. Vamos ver uma situação. Fizemos uma conta na fazenda Boa Esperança. Quanto é de ativo que eu tenho? 50 mil reais. Que é o que eu preciso, que eu tenho em caixa. Passivo circulante, 80 mil reais. Qual é o CGL, gente? Esse cálculo simples aí que a gente acabou de ver. O que vai significar esse número na prática para o gerente da fazenda amanhã cedo? Respondam aí, vou dar 3 minutinhos para vocês responderem, tá bem? Então, responderam? Muito fácil, né, gente? A gente viu aqui, ó. O que é o CGL mesmo? É o ativo circulante menos o passivo circulante. E você tem o quê? Você tem quanto em caixa? 50 mil reais. Mas você tem. Qual é o passivo que você tem que pagar? Né? 80 mil. Então, o que você vai ter, gente? Você vai ter um resultado negativo. Você está negativado. Então, você tem que pagar mais do que você tem. Então, essa situação de negativo, né, com CGL negativo, eles chamam de insolvência técnica temporária. O que é que tem? O que é que acontece, gente? Não tem dinheiro suficiente para pagar todas as contas, né? Falta 30 mil reais para pagar essas contas de curto prazo. Então, você está em prejuízo. A fazenda, a propriedade rural tem que ir prejuízo. Então, a partir disso, né, dessa situação de prejuízo, o gerente da fazenda precisa encontrar estratégias para equilibrar esse CGL, para voltar a estar positivo, né? Aí pode, o que pode ser, né? Ele pode vender, sei lá, um boi magro às pressas, se for, né, pecuária de corte, ou pegar empréstimo, sabendo que vai pagar juros, né? Vai ter já um prejuízo também. E, gente, não ter um CGL negativado vai sim corroer o lucro da empresa, né? Vai estar realmente atuando efetivamente no lucro da produção, certo? Então, vamos entender aqui, a partir desse sinalzinho aí, sinalzinho de trânsito, o que merece, né? Atenção, está livre ou pare, né? Como você vê no sinal de trânsito. Quando é que está positivo, né, gente? O ativo circulante tem que estar maior do que o passivo circulante. Então, ele está aqui verde. Está tudo bem com as contas da empresa, então, da empresa rural. Então, né, isso nós estamos num CGL positivo. Você tem uma situação confortável, folga financeira. O que você pode fazer com esse dinheiro? Pode investir ou até guardar para, né, futuros imprevistos. Nulo. Ativo circulante está igual a passivo circulante. Ele já está o quê? No amarelo. Merece atenção. O que você precisa fazer? Você tem que, qualquer imprevisto que ocorrer na sua fazenda, um pneu furado, uma máquina que quebrou, joga lá a empresa no vermelho. Então, essa é uma situação de muito perigo, de risco para a sua empresa rural, né? Você está com ativo circulante igual ao passivo circulante, porque qualquer empresa, inclusive a rural, tem também seus imprevistos, né, gente? E o negativo, né? Como aconteceu com aquela situação do produtor rural.
o ativo circulante está menor do que o passivo circulante. Então, aí sim, a empresa rural já está em uma situação crítica. Então, nesse momento que ele já está devendo mais do que tem em conta, ele vai depender de terceiros, né, de bancos, e tem o risco de falência se ele não conseguir equilibrar esse CGL, né? Então, ele tem risco de falência na sua produção. Então, para melhorar o CGL, não precisa de mágica, né, gente? A gente precisa de estratégia. Assim como tudo na administração, tanto na administração mercadológica como na rural, né? Então, não é mágica, é gestão, é saber gerir esse dinheiro. Então, algumas estratégias a gente pode aqui citar juntos. Alongar prazos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma negociação com nossos fornecedores. Né? A gente sabe que o ciclo cultural, né, da agricultura é longo, então a gente pode fazer negociação com eles para pagar os insumos na safra. É uma das estratégias, né? Então você aumenta o prazo, né, do seu passivo circulante, que é quando você tem que pagar os fornecedores, certo? Outra coisa, reduzir estoques. Você não precisa comprar uma quantidade imensa de adubo para utilizar em 3 anos se você não vai usar agora. Então, você compra uma quantidade de adubo que você vai precisar, porque se você comprar uma grande quantidade de adubo e você precisar do dinheiro, tendo que estar lá em adubo, você vai ter dinheiro parado em estoque. E é um capital de giro travado. Por isso que é muito importante fazer esse cálculo da quantidade que a gente precisa para produzir. E vender à vista. Então, vender para os seus fornecedores, né? À vista, para receber logo, né? Às vezes a gente dá até um desconto quando for receber logo. Então, são estratégias que vocês podem melhorar esse CGL. Vamos fazer outro exemplo aqui para a gente trabalhar juntos, né? Trabalhando, vocês continuam fazendo esses cálculos aí, vocês vão precisar fazer muitos cálculos, planilhas de Excel, né? Na empresa agrária que vocês forem trabalhar, certo? Vamos ver o cenário, vamos praticar. Você é um consultor, né, gente? Quanto vocês têm dinheiro no banco? 20 mil reais. Estoque de soja para vender agora, 80 mil. Contas de energia, manutenção a pagar, 15 mil reais. Parcela do financiamento, vence mês que vem, 40 mil. Então, em duplas aí, individualmente, vocês podem, vamos aí identificar nessas questões financeiras, nesses 4 tópicos, identifiquem o ativo circulante e o passivo circulante. E a partir daí, vocês vão calcular o CGL, certo? Aí vão me dizer, a fazenda está saudável? Sim ou não? Eu vou dar aí para vocês 5 minutos. Não vou dar nem 10, vou dar 5 para vocês fazerem aí, identificarem desses 4 qual é o ativo circulante, o passivo circulante e calcular esse CGL. Vamos lá. E aí, calcularam direitinho? Tá super fácil, né, gente? Vamos lá. O que é o ativo circulante, gente? Você tem aqui, ó, você vai vender já a soja, 80 mil, mais 20 mil no banco. Então, quanto você tem de ativo circulante? 100 mil reais. Contas de energia, gente, é um passivo, contas que você tem que pagar, manutenção que você tem que fazer. Então, 15 mil reais. E o financiamento que você fez para produzir a soja também é um passivo circulante, é uma coisa que você tem que pagar. Então, você tem 20 mil no banco, com 80 mil da soja que você está vendendo, 100 mil. 15 mais 40, que são os passivos circulantes. Então, CGL é o ativo circulante, 20 mil mais 80 mil, 100 mil, menos o 55 mil do passivo circulante, né? Que é o conta que você tem que pagar já. Então, vocês estão em déficit ou vocês estão em prejuízo, ou então superávit? O que vocês acham? A fazenda está saudável, 100 mil menos 55 mil, então você ainda tem quanto no CGL? 100 mil menos
55 mil, vocês ainda têm quanto? 45 mil em caixa. Então, você tem um CGL positivo, então a fazenda está saudável. Vocês estão sabendo gerir, né? Esse consultor técnico está sabendo gerir essa empresa rural, né? Então, viram muito fácil, né? Só que na prática vocês têm que ter muitas estratégias para manter esse CGL saudável. Eu vou botar, gente, aqui esse link desse vídeo, certo? Que vai resumir tudo que a gente falou de uma forma, né, bem didática, esse link do YouTube. Eu vou colocar no Classroom, que eu vou disponibilizar essa aula para vocês no Classroom, para vocês relembrarem e poder entender um pouco mais sobre esse capital de giro, certo? Então, o link do vídeo eu vou colocar no Classroom, junto com a aula para vocês, certo? Então, o que é que vimos hoje, né, gente? Hoje a gente viu capital de giro. O que é que ele é, né? Então, sabemos que agora que ele é o dinheiro que vai fazer a operação rodar no dia a dia, no logo, né? O dinheiro que você precisa para logo. E liquidez é diferente de patrimônio. Ser rico, gente, não paga conta. Você tem que ter seu patrimônio, mas parte dele tem que estar em liquidez. Você tem que ter ele investido para os custos que você precisa para logo. E CGL é igual aos ativos circulantes, que é o dinheiro que você tem em caixa, menos o passivo circulante, que são as contas que você precisa pagar, certo? Então, nessa, né, administração que a gente precisa fazer, né, na nossa propriedade rural, né, na sua empresa rural, tem sempre que buscar esse CGL positivo, gente, para dar uma segurança e vocês não pagarem juros bancários, certo? Então, é importantíssimo isso, que ele seja positivo, o CGL de vocês. Tenham mais dinheiro em conta do que ter contas a pagar, certo? Então, é isso. Foi isso que vimos na aula de hoje, né? Espero que vocês pratiquem em casa. Na próxima aula, a gente possa fazer atividades mais práticas. E desejo uma ótima tarde e estudem. Voltamos com tudo às aulas. Um abraço a todos. Tchau, tchau.